Fala, colegas de profissão, tudo bem? Bem-vindos a esta nossa revisão clínica sobre os cuidados no puerpério. O nosso foco hoje é montar uma abordagem bem estruturada, empática e, claro, baseada em evidências para avaliar as pacientes durante essa transição que é tão vulnerável. Como profissionais da atenção primária, a gente sabe bem que esse período não pede só conhecimento técnico afiado, mas uma escuta ativa de primeira. Então, vamos direto ao ponto. Para começar, vamos alinhar a nossa base. O puerpério vai lá do finalzinho do terceiro estágio do parto até o momento em que o organismo volta ao estado pré-gestacional. E a gente está falando de um período que pode durar de 6 semanas a 6 meses, ou até mais, especialmente se a mulher estiver amamentando. É exatamente por isso que a gente precisa de uma abordagem que seja de fato focada na pessoa, sabe? Não é só biologia. Tem que levar em conta toda aquela bagagem psicológica, cultural e econômica única de cada família. A nossa rota de hoje passa por a abordagem puerperal, o caso clínico da Lúcia, os alertas vermelhos, os alertas amarelos, saúde mental e, por fim, o planejamento familiar pós-parto. Ponto 1. A abordagem puerperal e aquele acompanhamento essencial entre o 10º e o 45º dia. A nossa linha de raciocínio passo a passo nessas consultas tem que começar na anamnese, né? Checar como foi a gestação, a amamentação, o humor da paciente. A partir daí e do exame físico, a nossa mente clínica precisa dividir o caminho em 2 vias de triagem. Primeiro, a gente caça ativamente os alertas vermelhos, que são puro referenciamento de emergência, sem pensar 2 vezes. Descartou isso, aí sim a gente passa para os alertas amarelos, que são aqueles problemas que a gente mesmo consegue e deve manejar na atenção primária. Ponto 2. Vamos trazer isso para a nossa prática médica com o caso clínico da Lúcia. Olhem só como as vulnerabilidades se acumulam aqui. A Lúcia tem 22 anos, mãe de primeira viagem e está no 8º dia de pós-parto. Ela chega para nós com uma queixa física clássica, uma cefaleia occipital há 6 dias que só melhora um pouquinho com paracetamol. E junto com isso, uma ansiedade enorme com o bebê e uma insatisfação baita com o próprio corpo. E o suporte social dela? Praticamente zero. O parceiro viaja demais e a família toda mora em outro estado. Um belo desafio clínico, concordam? Essa é a frase exata que a Lúcia solta durante a nossa visita domiciliar. Pessoal, o X da questão aqui é não focar apenas na dor de cabeça e ignorar totalmente esse baita pedido de socorro emocional. Como médicos de família, a gente sabe, avaliar a rede de apoio dentro da casa da paciente é tão crucial quanto avaliar a involução uterina. Uma coisa não anda sem a outra. Parte 3. Alertas vermelhos. Aqueles sinais de emergência que não podem passar batido. Aqui a gente tem as 4 maiores vilãs da mortalidade materna. É vital redobrar a atenção. Hemorragia pós-parto e pré-eclâmpsia disparam na liderança dessas estatísticas. Agora, puxando lá da queixa da Lúcia, cefaleia persistente. Antes de prescrever um analgésico qualquer e culpar a privação de sono, a gente tem a obrigação de medir a pressão arterial. Pressão diastólica acima de 90 milímetros de mercúrio associada a essa dor de cabeça tem que excluir pré-eclâmpsia na hora, encaminhamento de emergência direto. Não temos margem para erro nessa etapa. Ponto 4. Alertas amarelos e como a gente resolve isso na prática clínica. Sabe aquelas queixas que muitas vezes dão vergonha de falar, mas que derrubam a qualidade de vida? Dispareunia e constipação? Para dor na relação, que rola muito por conta do edema e das mudanças no assoalho pélvico depois do parto, um simples lubrificante à base de água já muda o jogo. Isso é essencial para quem está amamentando. E para constipação, que é o terror de muitas puérperas pelo medo de evacuar, bater na tecla da hidratação, fibras e, se precisar de verdade, entrar com laxante estimulante. Condutas mega simples, mas que devolvem o bem-estar da paciente. A amamentação é um verdadeiro festival de alertas amarelos. E rola um efeito dominó muito claro aqui. Olha só, quase tudo começa com a dor e as fissuras porque a pega está incorreta. Se a gente não corrige essa pega rápido, a paciente evolui para um engurgitamento mamário. O peito empedrou e não foi bem drenado, vira uma mastite. E a mastite não tratada pode evoluir para um abscesso que vai acabar precisando de cirurgia. A nossa intervenção preventiva de ouro aqui é absolutamente simples. Só observar a mamada durante a visita domiciliar e ajudar a gestar esse posicionamento. E um detalhe importantíssimo, colegas, o ponto alto da nossa consulta não é apenas dar a receita e fazer exame físico, é educar. A gente precisa promover o autocuidado ativamente. A paciente tem que sair de lá sabendo diferenciar na prática o que é uma cólica chatinha, mas normal, do útero voltando para o lugar, e o que é um sangramento de alerta vermelho. 5. Saúde mental e as vulnerabilidades pesadas dessa fase. Aquele baby blues com choro fácil e uma certa ansiedade é super comum nos primeiros dias.
Mas passou da segunda semana, alerta máximo para investigar depressão pós-parto. E a literatura bate muito nessa tecla. Fadiga nem sempre é só cansaço mental. A gente tem que investigar a anemia fisicamente, principalmente se rolou muita perda de sangue no parto. E no manejo, o segredo é não medicalizar correndo. Terapias de apoio, mobilização da rede social e intervenções comportamentais precisam vir primeiro ou, no mínimo, acompanhar qualquer remédio que a gente pensar em prescrever. A gente também precisa ter um olhar clínico afiado e direcionado para perfis diferentes. Mulheres obesas, por exemplo, precisam de vigilância redobrada contra infecções, seja qual for a via de parto, e profilaxia bem rigorosa contra tromboembolismo. Já se estamos de frente para uma mãe adolescente, a abordagem muda de figura. O nosso foco tem que ir direto para a rede de apoio da escola, da família e para um rastreio bem firme do uso de substâncias, porque a vulnerabilidade emocional joga lá no teto o risco de recaídas. Falando nisso, esses números estatísticos são de cair o queixo. Muita paciente consegue segurar a onda e ficar em abstinência na gravidez inteira pelo bebê. Mas aí chega a exaustão dos primeiros 3 meses de puerpério e essa proteção desaba. 58% das fumantes e 51% das que usam álcool têm recaídas nessa janela de tempo. E o pior é que isso acontece no exato momento crítico de formação do vínculo com a criança. Portanto, perguntar sobre o uso de substâncias e perguntar sem nenhum pingo de julgamento é uma regra inegociável da nossa anamnese. 6. Planejamento familiar pós-parto. Como a gente prepara o terreno para a frente. É muito bacana ver como a evidência médica de qualidade derruba uns mitos que a gente escuta por aí. O pulo do gato aqui é o abismo que existe entre o que a paciente quer e o que a gente está entregando na prática. Uma gravidez no intervalo menor que 12 meses é classificada como altíssimo risco. Quase todas as mulheres desejam evitar uma gravidez assim de imediato. Mas, acreditem se quiser, cerca de 70% delas saem da consulta sem absolutamente nenhum método contraceptivo prescrito. Colegas, esse é um buraco enorme no cuidado primário que nós temos o dever de fechar para ontem. Para fechar a nossa revisão clínica de hoje, eu quero deixar uma provocação na mesa. A gente viu que prescrever para o alívio da cefaleia, checar a pressão arterial ou corrigir a pega da amamentação está tudo muito bem escrito nos protocolos. Mas e o isolamento? A recuperação total de uma puérpera não rola num passe de mágica e nem num vácuo. Nosso verdadeiro desafio diário, atuando na atenção primária, é ir muito além de assinar uma receita. Como é que a gente pode usar nosso conhecimento da comunidade e do território para tecer de verdade uma rede de proteção ao redor dessa mulher, como a nossa Lúcia? Fica aí essa reflexão para a gente levar para as próximas visitas domiciliares. Muito obrigado pela companhia hoje e até a nossa próxima análise clínica.